A nossa reflexão de hoje tem como tema o crente e a depressão. Será que um crente em Jesus Cristo pode passar pela depressão? E eu respondo sim. É preciso entendermos que, conquanto fomos alcançados pela graça, temos Jesus no coração, nós não fomos blindados. Há 35 anos eu fui alcançado pela graça de Cristo, mas naquela época eu não fui blindado. Quanto tempo que você é crente? Você não foi blindado. A graça de Cristo não nos desnaturaliza. Nós somos seres humanos de carne e osso. Eu gosto do texto de Tiago capítulo 5, quando ele declara: Elias foi um homem semelhante a nós. Vamos olhar a vida de Elias. Elias foi um homem de Deus, cheio do poder de Deus. Deus usou Elias como um profeta no passado, que quando os reis viam Elias chegando, tremiam. Era um profeta de Deus. Derrotou os 400 profetas de Baal, aqueles sacerdotes, naquele monte, orou a Deus e fogo desceu dos céus. Mas de repente, Elias fugiu. Por quê? A rainha Jezabel mandou uma mensagem ameaçadora. Ela foi terrorista com Elias, dizendo que no dia seguinte, naquele mesmo horário, pelos deuses dela, se Elias não estaria morto no chão e a sua carne devorada pelas aves rapinas. Quando ela mandou esta mensagem, Elias ficou aterrorizado. Ele ficou com medo. Foi um pavor e ele fugiu. Ele fugiu, foi bem distante. Ele perdeu a alegria. Ele perdeu a motivação. Ele ficou desanimado. Ele desejou para si a morte. Ele fala: Deus, acabou. Eu não sou melhor do que meus pais. Para mim, Deus, acabou. Ele estava desanimado, bloqueado, dominado por um espírito de medo. Ele perdeu por um momento aquela paixão que outrora estava dentro de si. Não esperançava mais. Então, é isso que precisamos de entender, que somos gente. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que até o ano 2020, essa doença, a depressão, vai levar muitas pessoas a ficarem incapacitadas. Diz que vai ser a causa de pessoas ficarem afastadas do trabalho. A doença que tem matado milhares de pessoas no Brasil, no mundo todo, a depressão. E nós estamos imiscuídos no meio dessa população, desse povo, e somos gente. Eu volto a dizer, nós não fomos blindados. E sabe qual é o problema? É que nós, há muito tempo, nas comunidades evangélicas, pregou-se uma fé fantasiosa, ufanista. Quando alguém falava que o crente poderia ter depressão, é do diabo, é porque não tem fé, crente não adoece, e quando adoece, ou está em pecado, ou então é porque não tem fé. Esta fé fantasiosa, ufanista. E a Bíblia nos ensina que nós somos seres humanos, estamos debaixo de um mundo em juízo. Há aí no ar micro-organismos, bactérias, vírus, em estado de hostilidade, procurando uma carne para entrar. E debaixo estamos nós deste mundo em juízo. Estamos sujeitos.
como Elias foi sujeito, como o apóstolo Paulo, que acometeu-lhe, ou melhor, houve um espírito que o atormentava, que o esbofeteava dia e noite, vindo da parte de Satanás, é claro, permissão de Deus que tem um controle de tudo, que o esbofeteava, e ele orou a Deus pedindo cura, e Deus diz: a minha graça te basta. Paulo não foi blindado, Elias não foi blindado. E ele ora a Deus e Deus diz: a minha graça te basta. Houve um momento que Paulo fala: a perseguição que nos sobreveio na Ásia foi tão grande que chegamos ao ponto de desesperarmos da própria vida. Então, pode acontecer com o crente. A depressão, segundo os estudiosos, ela tem origem interna e externa. Pode acontecer, tem criança com depressão, vem lá da genética. Já foi marcada para ter depressão, porque nós estamos num mundo de juízo. O DNA, as informações do pai e da mãe, de repente, enfermidades variadas. O que dizer, inclusive, eu quero dizer que, algum tempo atrás, logo que eu converti, pastores pregavam que filho de crente não pode nascer com síndrome de Down, com algumas síndromes, com algumas debilidades no físico. Tudo heresia. Então a depressão ela tem uma causa interna, endócrina, mas tem as causas também externas, que vêm das situações do mundo que nos cerca, perdas, afrontas, estresse, pessoa que trabalha demais, pessoa que perdeu o emprego, uma traição, uma morte, uma enfermidade que adentrou porta adentro de alguma casa, um filho que de repente se perdeu. Entendeu? São as causas externas. Pessoas que podem de repente aí, o que eu vi o caso de um homem, eu visitei ele, teve um acidente, e neste acidente ele estava dirigindo, 2 pessoas da sua família morreram, e ele entrou numa depressão, ficou num quarto escuro, querendo morrer, não queria comer mais, não tinha mais paixão pela vida. Então um acidente, de repente uma frustração, de repente uma afronta, crises, são várias as causas, e podemos ver também as consequências. A pessoa passa a ter perda de apetite, ou então a pessoa começa a comer demais. Eu já vi casos de pessoas que engordaram demais por causa da depressão, come. Ou então a pessoa não come de jeito nenhum, tem de ser internada, tomar soro, repor ali os nutrientes do seu organismo. Foi o caso, inclusive, de Elias, que não quis comer. A pessoa perde o prazer pelo trabalho, a pessoa perde a libido, a pessoa perde o prazer, não tem mais sonhos, não esperança mais, não tem alegria de voltar para o trabalho. Os amigos mais chegados, a pessoa com depressão começa a fugir, ela começa a ter síndrome de pânico. Estou falando de algo que aconteceu comigo, eu experimentei, e a graça de Deus me assistiu, e minha paixão, minha esposa me ajudou. Qualquer um pode ter depressão. E a minha proposta aqui, na reflexão deste vídeo, é você que está do outro lado, você que é crente, você que é um homem de Deus, mulher de Deus, talvez está vivendo nessa escuridão, nesse cárcere psicológico, nessa masmorra aí. E a minha proposta é te ajudar para que você desperte, para que você ressignifique a sua vida, para que você saia e peça ajuda enquanto é tempo. Porque nós somos gente de carne e osso, eu volto a repetir. Não fomos blindados. Quem sabe você está vivendo isso? Não tem mais alegria. Algumas pessoas começam a ter no corpo manchas purulentas.
quando a depressão começa a agravar-se num grau bem agressivo, a pessoa quer morrer, quer isolar, quer ficar no quarto escuro. Eu vi um caso de uma pessoa que teme a Deus, que ela essa pessoa, esse querido, mandava colocar o prato de comida e, eu vou usar uma palavra aqui, escorraçava todo mundo. Sai daqui, não quero ver ninguém. Uma pessoa que era vibrante, uma pessoa que tinha amigos, uma pessoa que vivia uma dinâmica no dia a dia de causar inveja a qualquer ser humano. Mas muitas situações levaram-no a viver nessa caverna escura, úmida, cheia de bichos peçonhentos. São pensamentos, elucubrações as mais terríveis, as mais absurdas. Então, primeira coisa, você quer curar da depressão? A primeira coisa, como crente, é admitir que você é gente. É parar de romantizar a tua fé. É parar de viver uma fé ufanista. É parar de achar que você está em pecado, que isso é do capeta, do demônio. É claro que o Satanás vai usar essas coisas, mas até então é questão psíquica, emocional. Uma primeira coisa é reconhecer isso. Eu não sou um Superman. Você, querida, eu não sou a Mulher Maravilha. Não sou. Segunda coisa é cair em si. E quem sabe você está em depressão já e você buscar ajuda. É admitir que você está em depressão e que você precisa de ajuda e buscar ajuda. Porque nós temos os médicos da alma, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Deus colocou neste mundo os médicos para poder tratar do nosso físico. Uma pedra nos rins, o tratamento é feito, uma cirurgia, uma cesariana, um problema de catarata, fazer a cirurgia, um problema de colocar lente nos olhos, usar óculos. Por que a gente procura o oftalmologista, o dentista para fazer o implante, para fazer a obturação, o médico para fazer o exame de próstata, para fazer o acompanhamento do pré-natal, o acompanhamento aí, a falta de hormônios no seu corpo? Por que não podemos procurar os médicos da alma para nos ajudar? Porque há muito tempo, pastores, líderes evangélicos começaram a dizer que quem vai em psicólogo, psiquiatra são pessoas doidas. Que o crente não precisa disso. Então, é preciso você cair na real, pedir ajuda urgentemente antes que o seu quadro evolua e você chegue no extremo. Porque quanto mais você vai isolando, eu volto a dizer, os pensamentos começam a bloquear a tua mente e você quer se isolar cada vez mais e você pode surtar e ficar irreversível esta situação. E é claro, o diabo, ele vai aproveitar disso para poder piorar o seu quadro. Terceiro lugar, quando você reconhece que precisa de ajuda, não tenha medo. E o maior problema é porque eu vou falar que eu tenho depressão. O que as pessoas vão dizer? O que os irmãos vão dizer? Faça como eu fiz e faço. Não estou bem, falo. Na frente da igreja, pastor G, na frente da igreja. Aí se alguém nada, eu não devo ninguém. Eu quero pregar na minha igreja e sempre falo que eu sou ser humano. Eu não sou um Superman. Faça como eu fiz, peça ajuda. E olha, não preocupe se alguém falar que está com falta de fé, que é do diabo. A sua vida que está em jogo. Entendeu? Agora veja bem como que Deus tratou de Elias. Deus mandou um anjo. Primeiro, Deus manda um anjo para levar um lanche para Elias, ou melhor, para despertar Elias. Leva para ele, ali alimenta ele, porque quem está em depressão perde o apetite.
Elias estava cansado, Elias começou a ter um espírito de vitimismo. Eu não presto, eu não sou ninguém. Deus, olha, eu não sou melhor do que os meus pais. É assim. O depressivo começa a ter este espírito de vitimismo. Quem sabe você está assim. Um impostor na sua vida. Não é o diabo não, é um impostor criado pela sua estrutura pecaminosa, que começa a criar na sua mente aí um impostor. Eu não valho nada, eu não presto, eu não sou ninguém, não tem jeito para mim, eu errei. Olha, qual foi a causa da sua depressão? Você tem de voltar e avaliar qual foi a causa, ou quais foram as causas. De repente você foi trabalhando. Foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei na igreja 10 anos sem tirar férias. Chegou um dia, meu amigo, minha amiga, olha, bloqueou tudo. Talvez é um pecado que você cometeu. Talvez você cometeu um pecado. Se for o pecado, o Senhor te perdoou, Deus te ama, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Erga a cabeça. Aceite o perdão do Senhor. Aprenda que a sua vida é especial. Você é um ser humano único no palco da existência. Único. Você é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Deus te criou e selou você com o Espírito dele. Então, é outro caminho que você começa a entender o quão você é importante. E isso tudo aconteceu. Se você errou, se outras causas, não importa. O que importa agora é você entender que Deus está interessado em te ajudar e tirar você dessa masmorra, desta caverna, e te dar direção. Elias saiu dali, depois do Senhor dizer para ele, conversar com ele. E Elias estava vindo do estresse bem antes. Ele foi usado por Deus para confrontar Acabe, confrontar Jezabel, confrontar o povo de Deus do pecado. Então ele vinha de uma caminhada de estresse. Nós somos seres humanos, por isso que Deus criou o sábado. Que não é o sábado, os dias nossos, que sexta, sábado, mas é um dia para a gente descansar. Entende? Por isso que nós vemos um tanto de pessoas aí, porque trabalham demais, trabalham feito loucas. Nós não temos a estrutura, nem física, nem emocional, nem espiritual para isso. Ele foi para a caverna, chegou na caverna, ele começou novamente com o espírito de vitimismo. Eu fiquei só, todos prostraram diante de Baal. E ele começou então a falar, olha, só eu fiquei. Aí começou aquele espírito de autocomiseração. Mas Deus falou com ele, saia para fora. Ele saiu. Deus guiou Elias. É isso que eu quero falar com você. Saia para fora. Saia deste quarto escuro. Saia desse status que você se colocou. Pare de ficar vitimizando. Pare de deixar que estes besouros aí do inferno façam barulhos nos teus ouvidos, dizendo que você não presta, que você deve acabar com a tua vida, que igreja não presta, que o ser humano não é confiável, porque todo pensamento vem, todo pensamento ruim. Não fique culpando as pessoas. Olha, expulse esses besouros dos teus ouvidos. Ressignifique a sua caminhada. Volte. Comece agora, sabe? Sair. Peça ajuda. Peça ao seu pastor ajuda. Peça e procure um psicólogo, um psiquiatra, os médicos da alma. Volte a alimentar. Procure um nutricionista para equilibrar aí o seu organismo. Para que a defesa do seu organismo volte ativa. Você está debilitado. Entende? Saia. Quem sabe você poderá fazer uma viagem. Pratique atividade física. A atividade física é uma das atividades que libera a beta-endorfina, o hormônio do rejuvenescimento. Pratique atividade física. Entende?
E entenda que Deus te ama, que Deus tem um plano para a tua vida. É o Senhor quem me usa para te dizer: não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, eu estou contigo, eu te ergo com a minha destra de poder, com a minha destra fiel. Descanse no Senhor. E a minha oração é que o Salmo 4, versículo 8 se torne realidade na tua vida. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Não é o medicamento controlado, não é antistônico, não é esse medicamento, mas é o Senhor. Não estou dizendo que você não deva tomar. Procure o médico, se o psiquiatra te indicar, porque talvez o problema seu também tem muito a ver com a questão interna. Entendeu? Talvez é um problema interno, você precisa de procurar ajuda para ser medicado, mas o medicamento é apenas auxilia ali, mas não é cura. Vai curar aqui, olha. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E sabe o que você é? Você é um vencedor, uma vencedora. Deus assistiu Paulo quando ele diz que um leão abriu a boca para devorá-lo, mas eu resisti e o Senhor me livrou. Elias, Deus mandou que ele saísse e Deus renovou Elias, e bem mais tarde nós vimos o Senhor buscando Elias e colocando Eliseu em seu lugar e ungindo Jeú. Então saia, meu irmão, não tenha vergonha de dizer que você não está bem. Não tenha vergonha de dizer que você precisa de ajuda. E eu termino aqui dizendo o seguinte: quem me ajudou demais foi a graça de Deus e usando a paixão da minha vida, a minha esposa, que esteve comigo, me ajudando, e a gente conversava, e eu comecei a ter síndrome de pânico, foi terrível, tantas coisas. E hoje eu me vejo restabelecido e compartilho contigo que nesses 35 anos de crente, apesar de tudo isso, o Senhor não me desamparou e Ele não te desampara. E Ele usou pessoas, circunstâncias, inconveniências para restaurar o seu servo aqui. E Ele está me usando como instrumento nas mãos dEle para dizer para você: filha, levante, erga a cabeça, tu és minha. Filho, levante, saia lá fora, veja que o sol está brilhando, as nuvens estão lindas. Todos os dias, filho, filha, eu pinto um cenário diferente nos céus. Olhe para até mesmo uma flor que está desabrochando. Contemple o verde. Olha você lá fora, vai lá para você ver que o verde está tão cintilante, está tão lindo. Respire o ar, esse oxigênio de graça que Deus deu para nós. Respire. Celebre a vida. Celebre. Os teus filhos precisam de você. Que Deus te abençoe.